presidentes e primeiros ministros, ditadores e déspotas. Quando o poder é conquistado, muitos não medem esforços para mantê-lo. Os líderes mundiais fazem de tudo para manter o poder que eles têm. Terroristas e tiranos utilizam dublês para enganar inimigos e aliados. Atentados e guerras oferecem cobertura para algumas das mentiras mais chocantes na história dos chefes de Estado. Alguns forjam suas mortes. Outros podem passar anos afastados sem que o público perceba. Pessoas em altos cargos podem guardar segredos enormes. Às vezes, só décadas após a morte delas, nós descobrimos que as coisas não eram o que pareciam. Junte-se a nós para conhecer as histórias ocultas de líderes mundiais e seus impostores. E se a história que você aprendeu na escola for uma mentira? O nosso governo é controlado por uma sociedade secreta? Bem-vindo ao mundo da conspiração, onde mentiras, segredos e objetivos escusos remetem a uma única fonte. Estamos prestes a revelar os documentos secretos que o governo insiste em esconder. Estes são os arquivos confidenciais. 2 de maio de 2011. Nessa pequena cidade, apenas 160 quilômetros ao leste da fronteira afegã, encontra-se um complexo discreto e altamente protegido. Em seu interior está o homem mais procurado do mundo. Osama Bin Laden. Em 2 de maio de 2011, os Navy SEALs americanos lançaram a Operação Lança de Netuno. Seu objetivo era matar Osama Bin Laden. Cerca de 15 minutos após a invasão do complexo, Osama Bin Laden encontra-se no chão, com 2 balas no peito e uma na cabeça. O inimigo público número 1 do mundo ocidental está morto. Mas teria Bin Laden morrido muito antes de a Operação Lança de Netuno existir? Não seria a primeira vez que somos enganados. Pode ter sido um impostor. A história é repleta de figuras públicas que não eram quem achávamos que fossem. Uma das mais famosas seria a Rainha Virgem Elizabeth I. As famílias reais guardam grandes segredos. E a privacidade delas é mantida com muito esforço. Alguns historiadores acham que a verdadeira Rainha Elizabeth I morreu quando criança e foi substituída por um menino por volta de 1550. Quando Elizabeth I era muito nova, ela morreu misteriosamente. Os guardiões dela ficaram muito assustados. Então o que eles fizeram foi encontrar alguém quase idêntico a Elizabeth I e fazer o rei Henrique VIII acreditar que aquele menino era a sua filha. Como evidência do plano, os historiadores apontam que mais tarde Elizabeth jurou nunca se casar ou ter filhos, mesmo antes dos 30 anos. É incomum uma rainha da Inglaterra não fazer questão de ter filhos para manter sua família em posição de poder. Nos Estados Unidos, a prática de impostores presidenciais dataria dos primórdios da República. George Washington foi substituído por Adam Weishaupt, que era o líder dos Illuminati. Nesta teoria incrível, Weishaupt teria matado e substituído o presidente George Washington durante seu primeiro mandato. Existe uma grande diferença entre as imagens de George Washington mais novo e de George Washington como presidente dos Estados Unidos. Comparando as imagens de George Washington com as de Adam Weishaupt, as semelhanças são claras. Até a imagem de Washington na nota de $1 é incrivelmente parecida com a de Adam Weishaupt. Estaria o governo dos Estados Unidos enganando seu povo desde a conquista da sua liberdade? Os retratos são diferentes. Em 2008, um homem chamado Felix Dadaev veio a público e admitiu que era um dos 4 dublês usados para imitar um dos déspotas mais odiados do mundo, Joseph Stalin. Stalin tinha dublês em toda parte. Ele acreditava que sua vida era ameaçada por agentes alemães no início da Segunda Guerra Mundial. Usado como um chamariz para aqueles que queriam assassinar Stalin, Dadaev também participou de cerimônias oficiais. Ele chegou a voar para a Conferência de Yalta como líder russo. É um perigo enorme se passar por um líder mundial. Pense no alvo que a pessoa tem nas costas. Mas durante a Segunda Guerra Mundial, um homem levou o uso de dublês e impostores a um nível assustador.
A seguir, esta foto provou ao mundo que Hitler morreu em seu bunker nos últimos dias da Segunda Guerra. Mas alguns afirmam não se tratar de Hitler. – 30 de abril de 1945. Berlim, nas profundezas do bunker do Führer. Adolf Hitler e sua esposa Eva Braun ouvem as bombas destruindo a cidade sobre suas cabeças. Uma decisão precisa ser tomada. Era o fim do seu reinado. Ele não tinha mais nenhuma opção. O que acontece a seguir muda o curso da história humana. Hitler e Braun teriam cometido suicídio juntos. Mas este é realmente Adolf Hitler? Arquivo confidencial. O suicídio de Adolf Hitler. Durante seus anos no poder, houve 42 ocasiões em que assassinos, homens-bomba e espiões tentaram dar fim à vida de Hitler. Ele precisava de toda a proteção possível e usava dublês para tentar sobreviver. Antes e durante a guerra, Hitler teria usado diversos homens alistados como dublês. Um deles, Julius Schreck, guarda uma semelhança incrível com o Führer. Schreck foi um dos dublês originais de Hitler. Na verdade, Hitler confiava em Schreck tão completamente que pediu a ele que se tornasse o líder da SS. Schreck pensou a respeito, mas acabou recusando o convite. Schreck recusa a oferta para dirigir a SS, mas continua próximo a Hitler. Ele chega a deixar crescer o famoso bigode para agir como seu dublê. Outro sósia de Adolf Hitler é Gustav Weller, que paga um preço enorme para proteger o Führer. Gustav Weller se passava por Hitler de vez em quando, como forma de confundir as pessoas e garantir a segurança de Hitler. E os soviéticos foram completamente enganados pela farsa. Weller provavelmente foi morto pelos nazistas como uma distração. Quando os soviéticos descobrem o corpo de Weller, são convencidos de que é o do Führer, ao menos por um tempo. Funcionou mesmo. Os soviéticos tiraram uma foto do corpo de Weller, ou de quem acreditamos ser Weller, e chegaram a anunciar que tinham matado Adolf Hitler em pessoa, exibindo essa foto como prova. De acordo com alguns historiadores, Hitler pode ter ordenado a morte de até 6 sósias, fotografados no fim da Segunda Guerra Mundial para convencer seus inimigos de que estava morto. Obviamente, era uma grande honra ser um dublê para aqueles homens muito leais ao ditador. Mas eles tinham que encarar a realidade de que podiam acabar mortos por causa daquele alvo em suas costas. Depois, surge a história de que Hitler se matou com sua própria pistola. Mas não há fotos do corpo e praticamente nenhuma evidência de que ele realmente está morto. É um dos suicídios mais famosos da história e ninguém pode provar que ele ocorreu. Segundo os soviéticos, foram os registros dentários que confirmaram se tratar do corpo de Hitler. Mas depois os soviéticos divulgaram uma foto que alegavam ser de Hitler, mas não era de Hitler. Isso alimentou toda uma conspiração. Os soviéticos se enganaram? Agosto de 1945. O presidente Truman pergunta a Joseph Stalin se Hitler está morto. Stalin teria respondido: não. Menos de um ano depois, no julgamento de Nuremberg, o promotor norte-americano Thomas J. Dodd afirma que ninguém pode assegurar que ele esteja morto. Em 1958, os Estados Unidos revelam 6 radiografias do crânio de Hitler. Nenhuma delas mostra evidências de um ferimento à bala. E para aumentar o mistério, a existência deste arquivo do FBI prova que o governo americano sabia que Hitler estava vivo? O arquivo do FBI para Adolf Hitler tem centenas de páginas e, levando em conta as fotos disseminadas pela comunidade de inteligência, incluindo o FBI, de como Hitler poderia se disfarçar depois da guerra, isso mostra que eles mesmos não tinham certeza absoluta de que Adolf Hitler estava morto. Após a morte de Hitler, muita gente achou que o tinha visto e mandou cartas para Edgar Hoover no FBI. Elas compõem um arquivo enorme com relatos desses encontros. O FBI é inundado por cartas que descrevem encontros com o Führer. Um nova-iorquino afirma ter visto Hitler no transporte público da cidade. Outro homem relata que Hitler foi paciente de um dentista de St. Louis. Cada carta é recebida, lida, arquivada e escondida do público até agora. O tamanho do arquivo do FBI sugere que eles achavam que Hitler estava vivo. Mas se ele realmente sobreviveu à guerra, para onde foi?
Para muitos, a resposta é a Argentina. Após a queda do regime nazista, muitos oficiais alemães fugiram e nunca foram capturados. Eles foram para vários países, especialmente a América do Sul e a Argentina. Josef Mengele, Adolf Eichmann e Franz Stangl foram oficiais nazistas que fugiram para a Argentina. Mas é possível que Hitler estivesse entre eles? Novas pesquisas indicam a possibilidade. O U-530 foi um submarino da Alemanha nazista que apareceu na Argentina 2 meses após o fim da guerra, sem registros de onde tinha vindo nem por que estava lá. Como assim? Os líderes alemães chegaram à Argentina de submarino? De algum jeito, o próprio Hitler foi parar em Buenos Aires depois da guerra? É uma história fascinante. Um radiograma de 1945 do FBI parece confirmar a suspeita. Ele diz: relatar Hitler na Argentina. Seria a prova de que Hitler forjou seu suicídio assassinando um sósia, fugindo da Alemanha nazista e passando o resto da vida escondido na América do Sul? Em 2009, o mistério se aprofunda quando os cientistas anunciam que fragmentos de crânio aos cuidados dos soviéticos, que pertenceriam ao próprio Adolf Hitler, na verdade, vinham de um crânio feminino. Propaganda, assassinato, mentiras. Hitler era um mestre nestes assuntos. Suas táticas representam o passado, o presente e o futuro da liderança global. A infinita sede de poder da humanidade chegará ao fim? A seguir, nós revelamos as estratégias chocantes criadas pela elite política e corporativa do mundo para se manter no comando para sempre. Sósias, impostores, suicídios falsos e assassinato a sangue frio. Da Idade Média aos dias de hoje, líderes mundiais usam táticas criminosas para manter seu controle sobre as massas. E com a tecnologia moderna, é cada vez mais difícil revelar estes métodos diabólicos. No fim da Guerra da Coreia, os soviéticos ficaram com prisioneiros de guerra americanos. Por que eles fizeram isso? Eles queriam usá-los em segredo como seus próprios sabotadores e agentes provocadores. Lembra do filme Sob o Domínio do Mal? Não era ficção. Assumindo a coroa, ou se tornando o primeiro presidente dos Estados Unidos. Impostores e tiranos não mediram esforços para tomar o poder no passado. Talvez não haja limites para os magnatas sedentos pelo poder de hoje. Por definição, uma pessoa que alcança um alto cargo é um ser humano extremamente determinado. Ela quer o poder. Não só porque acredita merecê-lo, mas por acreditar que tem grandes dons para dividir e que a sobrevivência ou o bem-estar da população depende da liderança dela. É claro que existem líderes famosos como Hitler, Mussolini e Stalin que emergiram do povo e não da aristocracia. Hoje, o mundo é diferente. Com smartphones e a internet, praticamente qualquer um pode sair da obscuridade usando apenas a tecnologia. O poder está na palma da sua mão. Executivos-chefes, membros de conselhos e presidentes de empresas são os reis e rainhas da era moderna. Com recursos ilimitados, os ricos e poderosos podem explorar qualquer meio necessário para tornar seus nomes e até suas vidas eternos. Nós clonamos ovelhas. Nós clonamos órgãos humanos. Desenvolvemos fórmulas contra o envelhecimento. No momento, a única coisa entre a raça humana e a imortalidade é o custo da ciência. Você pode ser imortal se for rico o bastante para pagar. As ferramentas do poder estão apontando para um futuro de informações falsas, táticas de clonagem e linhas sucessórias manufaturadas? E se alguém resolvesse criar uma cópia exata de si mesmo só pelas peças sobressalentes? E se o coração ou o pulmão dele falhasse, ele teria uma cópia para ser transplantada para o corpo dele e ficaria novo em folha. Bilionários e ditadores que substituem a si mesmos não com herdeiros, mas com uma versão 2.0. Líderes imortais podem ser o futuro da tirania global? Claro, Hitler perdeu, mas isso não impede que alguém como Hitler possa surgir no futuro. Imagine o que um louco poderia fazer com a tecnologia de clonagem que já existe. É importante que as pessoas entendam que nenhuma lei nos proíbe de fazer esse tipo de trabalho nos Estados Unidos. E eu não sei se a clonagem humana é controlada pelo governo ou não.
Mas temos muitas áreas cinzentas nesse país. Arquivo confidencial. As leis de clonagem. Só 8 estados americanos baniram totalmente a clonagem humana. A Lei Estadual 707C do Iowa a proíbe para qualquer propósito, bem como a transferência ou receptação de um embrião clonado para qualquer fim. A clonagem humana é considerada um crime grave. É só uma questão de tempo até que os problemas técnicos sejam resolvidos e clonar uma pessoa seja tão fácil quanto tomar uma vacina. A situação se desenvolveu de tal forma que o governo permite que nós façamos isso. Só precisamos de um laboratório do tamanho de uma cozinha. E podemos criar quantos clones quisermos. Impostores clonados no palco mais visível do mundo, o cargo de presidente dos Estados Unidos da América. Poderia a maior ameaça ao país ser um assassinato presidencial que nunca viria a público? Os extremistas e terroristas estão cada vez mais sofisticados, invadindo bases de dados seguras com dispositivos portáteis. É um novo mundo de tecnologia. Imagine se os terroristas conseguissem o DNA de pessoas muito importantes e as clonassem e as cultivassem e mandassem de volta aos Estados Unidos ou de volta a outros países. Sem saber quem é real e quem é um clone, surgiriam conflitos. Poderiam os Estados Unidos entrar em uma guerra dos clones real? Uma coisa é dizer que a clonagem humana pode ser parte de um futuro distópico. Mas a clonagem está acontecendo agora. As pessoas estão guardando o próprio DNA, congelando o próprio DNA para serem clonadas caso desenvolvam uma doença incurável. Isso está acontecendo agora. Não é algo para os próximos 200, 300 anos. Clones humanos como dublês. Bilionários com linhagens imortais. Tiranos que utilizam o poder da ciência sem absolutamente nenhum limite. Clones humanos podem já estar sendo utilizados. Os líderes de hoje podem ser os mestres do futuro? Dublês e sósias confundiram historiadores a respeito da vida e da morte de alguns dos líderes mais conhecidos da história mundial. Estariam os analistas modernos sendo enganados por clones que se passam pelos ditadores do amanhã? O líder norte-coreano Kim Jong-il não era visto há meses antes de morrer. De repente aparece o filho e sucessor dele, Kim Jong-un. Mas esse Kim Jong-un for um clone de Kim Jong-il. Já pensou nisso? 40 anos após clonarmos um gene animal, a clonagem humana é uma prática comum. A informação está em toda parte e nunca foi mais fácil espalhar falsidades. Quando um líder desaparece e outro assume seu posto, como podemos saber quem é real e quem é um impostor? Arquivos confidenciais.